Nós temos um companheiro que, passando por uma experiência difícil, de uma situação de acidente, onde iria desencarnar, e, enfim, o fato é que, logo depois, ele tem a revelação. Graças ao trabalho, ele teve a moratória. E a moratória não se estendeu somente até ele, mas também até os seus familiares que estavam envolvidos dentro do processo do acidente. Então vejamos como é importante isso. Allan Kardec, quando perguntou ao Espírito de Verdade qual era o zelo, o cuidado que ele teria, ele disse: pleno, amplo, da nossa parte não lhe faltará nada. E aí ele disse: até das questões materiais? Ele disse: sim. Onde estaria a fraternidade se nós não lhe proporcionássemos as condições necessárias para que tenhamos o êxito daquilo que está programado? Agora, é claro que os espíritos vão trabalhar dentro daquilo que é sempre para o nosso crescimento. Então, jamais questões de excesso e jamais fazendo o papel de ama seca, como diz o Espírito André Luiz no Conduta Espírita perante os Espíritos, mas fazendo sempre um trabalho de orientação amorosa. Então é muito importante que nós guardemos isso aqui conosco. Não há improvisação por parte da espiritualidade superior. E quando há algum desalinho, algum desarranjo no grupo mediúnico, não é por parte dos bons espíritos ou da organização espiritual, e sim pela manifestação das nossas próprias dificuldades. A reunião mediúnica, portanto, com objetivos socorristas, obedece a um processo de delineamento equilibrado para que, concluindo o tempo que lhe é reservado, distendam-se os socorros além da esfera física, com a presença ou não dos participantes parcialmente desdobrados pelo sono fisiológico. Muitos de nós podemos estar tendo relato, como ao chegar uma companheira veio nos relatar: olha, trabalhamos a noite toda. E é verdade. O Espírito Honório tem uma mensagem que se intitula Experiências Extracorpóreas, e é justamente isso que ele fala. Ele diz que nós, desdobrado em espírito pelo fenômeno do sono, nós somos convidados a dar continuidade àquilo conforme os nossos padrões mentais. Então, se eu sou daqueles que tem comigo todo um padrão psíquico mental da sensualidade, naturalmente desdobrado em espírito, eu vou dar vazão a essa sensualidade. Agora, se somos aqueles que temos um padrão dessa sensualidade, mas num padrão de vigilância, porque eu tenho a autoconsciência que tudo isso que eu trouxe comigo é um compromisso amoroso para que eu possa ressignificar, então eu vou ser desdobrado em espírito, muitas vezes até passando por essas regiões, mas com o convite amoroso de trabalhar nos atendimentos espirituais. Por quê? É através do trabalho que também nós vamos aurir forças para estarmos nos administrando. Veja Ivone Pereira quando fala o atendimento aos espíritos suicidas. Então, se nós temos um espírito, um sexólogo, com profundos compromissos nesta área, e que vai ser atendido na reunião mediúnica, qual é o médico que melhor se adequa a esse atendimento? Não é aqueles de nós que temos também perturbações semelhantes, mas com uma diferença? Porque o meu esforço em estar me autoeducando, em estar me ajudando na ressignificação dessas matrizes, não vai também essa energia impregnar, envolver esse espírito em atendimento? Então vejamos a misericórdia divina. Que lei que é essa? Não está dentro da lei de solidariedade? Não está dentro da lei de fraternidade? Não está dentro da lei de sociedade? Então, como é importante nós estarmos trabalhando primeiro conosco mesmo. E está dentro da lei das afinidades. Então vejamos como nós vimos no livro Sexo e Destino, de André Luiz. Tem um obsessor que se dá o nome lá de Moreira, que ele estava estimulando o padrasto de uma jovem a serviciá-la,
e ela então sofre um acidente, e ela está prestes a desencarnar. De repente, a espiritualidade então mostra àquele obsessor que aquela jovem era filha dele de outras encarnações. Quando o espírito cai em si, o que ele faz? Ele passa agora a estimular como se ele fosse o pulmão daquela jovem. Então nós vamos perceber que quando nós somos levados a esses atendimentos, nós trazemos conosco também o benefício de também nos atender. Olha o que Joana diz: medicação que se põe na ferida do próximo é medicação na própria alma. Então a questão não é termos conosco as nossas perturbações, os nossos desequilíbrios, é nós sabermos que temos, mas estamos trabalhando para isso. Eu me recordo, eu tinha por volta de 17 anos, e não faz muito tempo, e eu já participava de reunião mediúnica, e um outro médium esclarecedor, também jovem, uns 26 anos por aí, ele já era o responsável como médium esclarecedor da reunião mediúnica. E um espírito foi e disse para ele: fulano, você acha que eu não te conheço, agora você vem querer estar aqui, e o espírito falou, me doutrinando? Você acha que eu não conheço você na intimidade do seu lar? Você com a tua esposa, a forma como você trata, o jeito que você faz, isso, e foi dizendo. Aí o grupo todo, eu pelo menos fiquei, e agora? Como é que ele vai sair? E eu digo que a bênção que eu tive foi participar muito cedo das atividades doutrinárias e atividades mediúnicas, porque às vezes a gente já tinha aquela vontade de fazer, mas aí era o temor, pela ignorância. Eu tenho medo de depois, se o Espírito falar lá na reunião mediúnica, o que o Afro ontem colocou, o que eu estou fazendo, já pensou? E aí eu fiquei, e agora eu quero ver como que ele vai fazer. Ele foi e disse ao Espírito: meu irmão, se você realmente me conhece, se você sabe, você tem me acompanhado, você sabe da minha sinceridade. Eu sei, eu trago muitas dificuldades, mas essa reunião mediúnica não é para você somente. Essa reunião mediúnica também, para mim, é o meu porto seguro. É daqui que eu tiro muitas reflexões para me ajudar a administrar as minhas perturbações. E se você ainda hoje me acompanhou, você é testemunha do quanto foi difícil para mim estar aqui neste momento. O Espírito foi e disse, começou a chorar e disse: é verdade, eu te acompanho já há algum tempo, e hoje eu tentei fazer de tudo para que a tua esposa lhe agredisse, e você assegurou. Há tempos eu assim ajo, e você sempre mantendo. Mas quando você entrou para o seu quarto, e que você começou a orar, eu não acreditei. Mas quando eu vi que entrou no seu quarto a sua avó, e ela me mostrou que nós somos irmãos de outras datas, mas eu não quis acreditar. E agora ela está aqui me mostrando o quanto eu e você estamos ligados. Você teve a coragem de reencarnar, eu não. Eu preferi outros caminhos, e ela está me mostrando que este é o momento. E eu quero lhe pedir, eu não posso dizer que você me perdoe, mas me desculpe por tudo que eu tenho feito. E aí o Espírito foi atendido, foi levado, depois nós conversando com o companheiro, e ele falando, várias vezes, houve momento que a esposa, ali numa incorporação clara,
dizendo coisas para ele e querendo agredir e às vezes agredir as crianças. Ele só se mantinha em oração e naquele momento, ele orando, passava, daqui um pouco ela caía em si, começava a chorar e dizendo: eu não queria isso, mas veja isso. E realmente, então a partir daquele momento, depois de um tempo, a esposa, resistente às atividades doutrinárias, não participava com ele das reuniões onde ele ia na casa espírita. A partir dali ela começou a participar, depois tornou-se uma grande trabalhadora e uma grande médium psicofônica do grupo mediúnico. Então vejamos como é importante a nossa perseverança, e nós sabemos o que nós realmente estamos fazendo dessas oportunidades. Na aludida organização, prevê-se a mensagem do nobre amigo espiritual dirigente, que culmina um empreendimento, deixando a luz do consolo e da esperança nas mentes e nos corações afervorados. Então, é importante que nós coloquemos de uma forma espontânea. Nós, na nossa reunião mediúnica, desde a época do seu praeiro, ele sempre tinha esse cuidado. Logo depois da prece inicial, ele então dizia: se porventura algum amigo espiritual quiser nos trazer as suas palavras, é com carinho e ternura que estaremos a ouvir. Olha o cuidado, o zelo dele, né? Depois da reunião concluída, da mesma forma, antes da prece de encerramento, depois de perguntar aos médiuns: todos estão bem? Há alguém que esteja sentindo algo, que tenha necessidade de algum atendimento? Então, quando todos estão bem, ele diz: então vamos agora encerrar. E aí, então, da mesma forma, se porventura algum amigo espiritual quiser nos trazer a sua palavra, com carinho e ternura, que estaremos a ouvir. Normalmente, espontaneamente, tem as comunicações. Agora, quando não tem, serenamente pede alguém para encerrar. Então, é tudo feito dentro dessa percepção da organização espiritual. É o que Chico colocava: o telefone toca de lá para cá. Então é importante que nós coloquemos nesse espírito de espontaneidade, para que nós não venhamos a constrangir, a deixar esse ou aquele médium, ou estimular muitas vezes aquele ou aquele outro médium a ter manifestações que não coadunam. Toda atividade da reunião mediúnica, toda atividade espírita, ela deve ser despersonalizada. Então ela não deve, ela é despersonificada. Tem que ter personalidade, mas não personificação. A personalidade está no trabalho, na organização. Agora, personificada nessa ou naquela pessoa, nós vamos criar muletas psicológicas. Desde a atividade mais simples do passe, que simplicidade não quer dizer desprovida de qualidade. Jesus é o simples por excelência. Um amigo espiritual certa vez nos diz: a simplicidade é a complexidade que se resolveu. Pessoas que têm uma autoconsciência de si, sabe quem é para si, para o outro, para a vida, e de uma forma geral, ela tem essa simplicidade. Então, em toda e qualquer atividade, ela deve estar sempre de formas que não criem muletas psicológicas. Então, um revezamento, muitas vezes, daquelas atividades que podem fazer o revezamento. Para quê? Para que aquele que busque a casa espírita busque pela qualidade do atendimento na sua intensidade amorosa. Como deve comportar a equipe de encarnados? Então nós vimos agora como se dá o trabalho, o desdobramento das atividades no plano espiritual. Vejamos o quanto Manuel Filomeno de Miranda nos coloca de uma forma muito clara e objetiva, para que nós possamos estar trabalhando conosco e ampliando a nossa qualidade na nossa manifestação, na nossa atuação do nosso trabalho. Então, como deve comportar a equipe encarnada? Formada por um grupamento de pessoas responsáveis e conscientes do que deverão realizar,
receberam preparação anterior, de modo a corresponderem aos mistérios a que todos são convocados para exercer, no santificado lugar em que se programa a sua execução. Quando ele fala que preparado, todos fomos preparados, o que ele está querendo dizer aqui? Preparado onde? Isso aí já nos remete ao contrato espiritual do nosso Honório, né? Quando na mensagem. Então, todos nós fomos preparados no mundo espiritual, assim como é o engenheiro para entrar no canteiro de obra, mas lá na obra que ele vai realmente sedimentar o conhecimento. Então, por isso que é importante também o outro preparo, o preparo doutrinário, o preparo nessa disposição psicológica, emocional, para a atividade mediúnica, já sabendo de antemão que nós teremos essas nuances, essas variações, muitas vezes de comportamento interno, que se eu não buscar me autoeducar, isso vai refletir nos meus comportamentos externos, gerando dificuldades ou gerando facilidades, lubrificando o processo do interrelacionamento quando bem canalizado. Cabe aos membros reencarnados as responsabilidades e ações bem definidas, para que o conjunto se movimente em harmonia e as comunicações fluam com facilidades e equilíbrios. Então nós vamos perceber que na atividade mediúnica há aquele médium mais ostensivo e aquele médium menos ostensivo no sentido da manifestação. Mas nós podemos comparar a reunião mediúnica dentro de uma metáfora como se fosse uma árvore convidada a dar sombras, oferecer flores perfumadas e frutos saudáveis. Mas a árvore, para se manter em pé, ela requer de algo muito importante que ninguém vê, que é o quê? As raízes. Então todos nós somos convidados a estar contribuindo para que esta árvore do trabalho, da atividade mediúnica produza de forma amorosa, nós aqueles que somos convidados a desenvolver o nosso trabalho de raízes. É aquele que está ajudando na sustentação do passe, é aquele outro que está ajudando na organização, muitas vezes da sala, das atividades, mas quando ele começa a organizar a sala, desde a limpeza, ele sabe que ali ele está colocando a sua energia amorosa. Então, quando eu tenho essa autoconsciência de mim mesmo, nessa visão que eu estou agora focal, dentro desse contexto global, eu não vou ter ciúme do companheiro mais ostensivo, eu não vou ter intriga com outro companheiro, eu não vou me sentir inútil dentro da atividade. Então é justamente cada um com as suas manifestações de trabalho de forma específica. Todo conjunto é resultado de interdependência de um como do outro segmento, formando um todo harmônico. Então nós temos a nossa independência, que é a nossa característica pessoal, mas a nossa característica pessoal na relação com o outro gera a somatória que vai formar o grupo, que é a interdependência. Quando nós não temos essa autopercepção, nós entramos numa codependência. Por isso que é importante o grupo mediúnico, como qualquer outra atividade espírita, não está focada somente numa pessoa, mas ela tem uma organização, porque senão nós ficamos numa codependência. A codependência, se aquele médium não vier, não tem um atendimento. Olha, se aquele outro não vier, nós ficamos nessa codependência da relação com o outro. Então é importante que nós percebamos a nossa individualidade enquanto trabalhador, mas perceber e ter uma lucidez de que o jeito que eu funciono, o jeito que eu falo, o jeito que eu ajo, vai despertar o agir do outro. Então vai gerar o quê? Essa interdependência. Nós não sabemos quem plantou o algodão da camisa, da roupa que nós estamos usando. Quem colheu este algodão? Quem transportou? Quem levou para a fábrica? Quem fez o design? Quantas pessoas estão envolvidas numa peça de roupa?
Isso é uma interdependência econômica. Nós vimos ontem, a importância que tem. O trabalho mediúnico, ele é anônimo. Nós não sabemos quem nós vamos estar atendendo, mas ele tem todo o envolvimento espiritual de ganho amoroso. Aquela professora que fica na hora do recreio, ajudando a criança a escrever o seu nome, o relógio do governo, ou seja, o tempo do governo, o salário, não vai pagar aquele momento. Mas aquela atitude dela, para aquela criança, vai servir por quanto tempo? E para ela também. Então, na atividade mediúnica, não é diferente. Como nós vimos ontem, espíritos muitas vezes ali envolvidos num processo de perturbação, muitas vezes de séculos e séculos, vem e recebe o atendimento. E pela lei da afinidade, pela lei de sociedade, pela lei de solidariedade, então vejamos, aquele espírito que obsediou tantas pessoas, que agora nesta reunião mediúnica ele ganha o esclarecimento, ou seja, o momento da sua estrada de Damasco, ele com todo o seu potencial de envolvência, porque nós não perdemos o nosso magnetismo, que envolvia, vamos dizer, como esses espíritos que dão o nome de Senhor da Morte, Senhor do Terrorismo, quantas almas estão ali vinculadas a ele psiquicamente? Agora ele ganhou essa lucidez espiritual, ele vai se empenhar na sua evolução, ele vai tornar agora um espírito nobre. Qual é o trabalho que ele vai fazer agora? Ele não vai buscar as pessoas que ele obsediou? Ele não vai buscar agora as pessoas com quem ele estava vinculado psiquicamente? Então nós vamos perceber que esta vinculação espiritual, ela se dá nos dois níveis. Nós fomos há um tempo atrás numa cidade do interior, há uns anos, e havia um grupo que estava sendo envolvido por um espírito que dava o nome de Eurípides Barçanufo. E um grupo muito dinâmico, pessoas dinâmicas, pessoas com um bom nível de educação formal, o que não corresponde à formação moral ou doutrinária, porque eu posso ter uma boa formação intelectual, mas me falta a formação doutrinária, a formação moral. E quando nós fomos visitá-los junto com os companheiros numa atividade federativa, e que os companheiros então fizeram um questionamento, e nós colocamos, olha, podemos aventar a hipótese de que esse espírito, pelo comportamento que ele está levando o grupo, dizendo coisas muito particulares e tudo, que não condiz com a estrutura psíquica, emocional, moral de Eurípides Barçanufo. E que vocês devem estar orando por esse espírito e tendo muito cuidado. O fato é que, passado um período, esse espírito então vem à reunião mediúnica da federação. A primeira vez muito revoltado e tudo, que nós fomos intrusos, nós não deveríamos ter ido lá a esse grupo, nós colocamos coisas que não que competia a estarmos fazendo. Depois nós continuamos orando também por esse espírito. E aí nós vamos perceber a importância que tem da oração intercessória, nós vamos ver logo mais. Esse espírito depois volta dizendo, olha, profundamente agora arrependido, e dizendo que ele passando por ali, o grupo estava reunido, e o grupo então fez em virtude do processo como eles estavam, ele sentiu atraído por aquele grupo. Vejamos então a importância da seriedade do grupo mediúnico. Ele se sentiu atraído pelo grupo, e o grupo estava desejoso de uma manifestação, e ele aproveitou a deixa de uma médium e manifestou. E ali o que acontece? Ele lançou, ali alguém perguntou, você é Eurípides Barçanufo? Ele disse, pronto, é o que ele precisava. Eu sou Eurípides Barçanufo. E a partir daí ele passou a comunicar. Portanto, ele dizendo, houve um momento em que eu quis me afastar, mas o grupo magneticamente já me evocava e me retinha. E ele disse, eu estou profundamente envergonhado e arrependido, porque para que eu pudesse mistificar
falsificando Eurípides Barçanufo, eu não me dei conta que eu me vinculei com ele. Só que ele é esse sol, e eu estou aqui no charco das minhas perturbações. Então vejamos a misericórdia divina. Olha a lei de sociedade, olha a lei de fraternidade. Então, da mesma forma, nós vamos perceber a importância que tem do grupo estar trabalhando nessa busca dessa harmonização, para que o grupo possa ser harmônico. Conduzir-se com disciplina moral no dia a dia da existência é um item exigível a todos os membros da GREI, a fim de que a amizade, o respeito e o apoio dos benfeitores auxiliem-nos na conquista de si mesmo. Então vejamos que a responsabilidade que nós temos